Graça e paz sobre a tua vida. Cuidado com os falsos profetas. O que será que devemos compreender acerca disso? Jesus ensinou sobre isso, falou acerca desses falsos profetas. Ele diz lá no Mateus 7, do 15 ao 16, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E no 20 ele diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E do 21 ao 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está claro o texto? Eu acho que muito claro, mas nós precisamos pensar um pouco além da nossa religiosidade. Nós muitas vezes aplicamos esse texto na vida dos outros, mas esquecemos de refletir sobre a nossa. Ou pelas obras que fazem, pela maneira como falam, pela maneira como abordam, nós esquecemos de olhar os frutos e achamos que está tudo bem, ouvimos as suas revelações, as suas palavras, mas não prestamos atenção no que está carregado, como está carregado este ensinamento, e nem sempre observamos com o cuidado que temos que observar o ensino proferido e não olhamos os seus frutos. Mas este ensino está muito voltado mais para nós do que para qualquer outra coisa. Que é a nossa vida? A nossa vida ela é uma expressão daquilo que Deus é. Tem que ser. Porque se não for, na realidade, o que nós estamos querendo dizer é que nós também não conhecemos o Pai. Isso é extremamente importante. Não dá para viver o reino de Deus. Não dá para ficar pregando acerca do reino de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, e se nós vivemos uma vida de pecado, se vivemos uma vida de transgressão daquilo que seja a vontade de Deus e expressão de quem Ele é neste mundo. Como filhos, nós temos que ser seus imitadores. Como filhos, nós temos que revelar suas virtudes. Como filhos, nós temos que ser como Cristo. E precisamos entender que nós traduzimos isso quando nós ofertamos a nossa vida em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai, compreender da sua vontade, do seu querer, e principalmente que a gente possa ser expressão dele neste mundo. Ou seja, os frutos que produzimos, eles têm que revelar Deus. Devemos sim viver uma vida que manifeste o amor de Deus, a paciência, a longanimidade, a mansidão, a perseverança. Precisamos ser pessoas constantes naquilo que fazemos. Não podemos nos deixar levar pelo vento de um lado para outro, sem entendimento daquilo que seja o querer de Deus. Precisamos conhecer a Deus, conhecer em profundidade o Pai, ter intimidade com Ele, entender que, como participantes da sua natureza, da sua vida, nós vivemos nele, Ele em nós, e assim nós precisamos santificar o seu nome, glorificar o seu nome por meio de nossas vidas, fazendo obras que o revelam, que o glorificam. Então este é o aspecto mais importante que a gente precisa entender e observar para não sermos falsos profetas. E Jesus está falando acerca disso, que não se trata do operar milagres, não se trata do que a gente faz como religioso, mas sim do quanto revelamos Deus, porque a nossa vida não pode ser uma prática de iniquidade, ou seja,
Nós não podemos viver de forma diferente de Deus, daquilo que Cristo deixou como exemplo e modelo. Por isso, o que importa não são os milagres que fazemos, mas a maneira como vivemos. Se vivemos alinhado com a natureza do Pai ou não. Se revelamos o Pai ou não, através dos nossos relacionamentos com as pessoas. Se perdoamos, se amamos, se honramos, se glorificamos as pessoas. E não se vivemos numa vida segundo o pensamento natural, sendo egoístas, sendo arrogantes, hipócritas, sendo religiosos simplesmente. Nós precisamos pensar sobre isso e precisamos refletir sobre isso. Mas da mesma maneira que a gente aplica a nossa vida, e porque nós conhecemos a vontade do Pai, conhecemos a sua palavra, conhecemos o seu querer, por isso precisamos estudá-la, precisamos ler, precisamos entender essas coisas. Ao conhecermos a palavra, vamos ouvir as pessoas. Mesmo que fale palavras bonitas, elas precisam estar alinhadas com aquilo que seja o fundamento do ensino, daquilo que está nas Escrituras, que é o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Ao olharmos isso e julgarmos, provavelmente vamos encontrar sofismas, ou seja, ensinos que parecem ser verdade, mas que não traduzem o reino de Deus. Ensinos que estão voltados mais para o próprio ventre, para o próprio interesse, do que efetivamente para a glória de Deus. Parece ser coisa de Deus, mas ao olharmos vemos que não traduz a vontade de Deus, mas sim um pensamento natural. Conhecer a palavra é fundamental para ouvirmos essas pessoas, julgarmos e retermos o que é bom. Mas, principalmente, entendermos que, pelos frutos que ela produz, na maneira de viver, na maneira de andar, nós podemos exortá-la, corrigi-la, mas, normalmente, vão ouvir os próprios pecados, viver segundo a própria natureza humana, mas não se comprometerão com o Pai, com sua vontade, com a expressão do seu querer. Precisamos parar e repensar nossas vidas e olharmos o modelo que temos em outras pessoas e o quanto estão alinhados com a vontade de Deus para não cairmos no engano do pecado. E nem com a aparência de sabedoria que possam trazer. Precisamos julgar tudo e todas as coisas à luz da palavra de Deus, mas é mais importante do que isso, não só entendermos, mas ensinarmos outros sobre isso, sobre a vontade do Pai, sobre o querer do Pai, incentivar para que conheçam a sua palavra, que desenvolvam uma vida de intimidade com o Pai, para que possam glorificar o seu nome. É nossa responsabilidade ofertar a nossa vida em favor dos outros. Isso é expressão de amor, do amor do Pai. Glorificar o seu nome, honrar seu nome e viver da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e fazer da nossa vida uma oferta. Uma oferta em favor das pessoas, em favor da expressão do Pai, para a glória do Pai, para que o seu nome seja santificado e para que seu reino seja visto neste mundo por meio da Igreja, o corpo de Cristo. Que a gente possa entender e não nos deixarmos ser enganados por falsos profetas e muito menos ser falso profeta neste mundo. Pois a nossa vida tem que estar alinhada e comprometida com o Pai, para que o expressemos por meio da Igreja, na Igreja, para o crescimento e amadurecimento. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.